Hello students, welcome to my class, class 20. Where do you live? Hey students, então como toda aula, nós vamos começar lendo o Invitation to Act da aula passada. No Invitation to Act da aula passada era: Go to a store and write down the prices of 2 products. Então, nós tínhamos que ir numa loja ou olhar o preço online, conforme eu sugeri, verificar o preço de 2 produtos. In English, practice describing how much they cost. Então, em inglês, praticar a descrição de quanto custam esses produtos. Esse era o exercício e na aula de hoje vocês teriam que falar, para praticar a pronúncia de descrição de preço de produto. Lembrando que a aula passada foi tudo sobre preço, como se vocês estivessem indo numa loja, fossem pedir o valor, perguntar o preço dos produtos, né? Então, por isso, esse era o Invitation to Act da aula passada. Na aula de hoje, então, é totalmente sobre home. So, let's read the objectives. Vamos ler os objetivos da aula de hoje. Number 1, I will learn to say where I live. I will learn to say where I live. Eu vou aprender a dizer onde eu moro. Number 2, I will learn to say where rooms are in a house or an apartment. I will learn to say where rooms are in a house or an apartment. Então, vou aprender a dizer os cômodos da casa, né? Os rooms da casa. Ou de um apartamento, né? Os cômodos, né? As áreas que tem todo um apartamento. Então, abaixo, depois da parte do target phrases, como vocês já sabem, it's for reference only, somente para referência. Vamos pular direto para a parte do vocabulary. E ali nós temos alguns rooms. Vocabulary, repeat with me. House, repeat, house. Apartment, apartment. Floor plan, floor plan. Corner, corner. Next to, next to. Left, left. Right, right. E nessas setinhas, né, já tem a direção de cada coisa. Também no fone de ouvido, se vocês olharem, tem essas letrinhas L e R, indicando left and right. Top, top. Button, button. Lá em cima nós temos então garage, repeat, garage. E nós temos também stairs, stairs. Ao lado tem ali uma planta da casa, onde nós temos os rooms of the house or an apartment. Repeat, bedroom, bedroom. Closet, closet. Bathroom, bathroom. Bedroom, bedroom. Então tem 2 bedrooms. Then we have living room, repeat, living room. Laundry room, laundry room. Family room, repeat, family room. Kitchen, kitchen. E por último, então, dining room, dining room. Esses eram, então, os cômodos da casa. Embaixo nós temos a famosa conversation. Nós sempre temos a conversation na aula, então vamos ler a conversation de hoje. Where do you live? Where do you live? Onde você mora? I live in an apartment in New York City. I live in an apartment in New York City. Então, ele fala, I live in an apartment. Eu moro num apartamento em New York City. Ele já está dizendo o nome da city. Oh, really? Do you like your apartment? Oh, really? Do you like your apartment? Sério? Você gosta do seu apartamento?
Yes, I do. It's very nice, but it's not very big. Yes, I do. Sim, eu gosto. It's very nice. É muito legal. But it's not very big. Então não é muito grande, né? É um apartamento pequeno. It only has one bedroom. Lembra que nós ali em cima vimos que naquela planta da casa tinha 2 bedrooms? Nesse apartment só tem um. One bedroom. I like the kitchen though. Então, pelo menos ele gosta da cozinha, né? I like the kitchen though. Do you have a garage? Do you have a garage? No, most apartments in New York City don't have a garage. Então, na outra parte da conversation era, você tem uma garagem? Não, a maioria dos apartamentos aqui em New York City don't have a garage. Então, essa era a conversation da aula de hoje. E embaixo nós temos principal pronunciation. No principal pronunciation, as palavras estão agrupadas pela pronúncia, né? Onde o som é mais similar. Então, a gente vai falar algumas e depois fica de exercício para vocês praticarem. Por exemplo, na number 1, window, pillow. Essas duas palavras, então, ali o O tem a mesma pronúncia. Embaixo, you, routine, soup. Esse U tem a mesma pronúncia. Depois, number 3, cousin, touch, young. Pronúncia, né, igual dessas palavras. Depois, number 4, could, would, should. Então, essas palavrinhas ali estão agrupadas por similaridade. E depois embaixo tem ali no livro practice, que são algumas palavras para vocês praticarem em casa. Se tiverem dúvidas de pronúncia, me procurem, me perguntem, que eu ajudo sem problema, no problem. Embaixo, então, nós temos Learning Strategy. Learning Strategy sempre é uma dica, né, que o livro contempla para que a gente possa ter uma estratégia de aprendizado. Esse é o espaço em que a gente tem uma dica aí para estudar em casa. Lembrando que nós temos que ter aquelas 10 horas semanais de estudo de inglês. Não adianta só seguir as lessons, nós temos também que praticar em casa. Então, vamos ler o Learning Strategy. After you listen to English radio or TV, try to summarize what you heard. This can help you pay attention while you listen. It also helps you practice speaking. Então, ele fala que ao escutar rádio ou TV em inglês, você tem que ir fazendo anotações, né, separando ali tudo que você escuta, para que isso te ajude no speaking. Porque aí, se a gente escuta, a gente consegue falar bem. Então, esse é o segredo. Fazer anotações também, né? Praticando a escrita ali. Que nem eles falam, try to summarize what you heard. Então, tente, né, anotar, apontar o que vocês escutaram. Então, é isso a parte do Learning Strategy. Então, agora nós temos essa parte da aula que é Instructor Guided Practice. Ali nós temos um exercício. Qual que é a proposta do exercício? Se vocês repararem, essa conversation é igual, né, muito similar à estrutura dela, àquela conversation que teve ali no início da aula. Só que nesse espaço vocês podem preencher com palavras da cidade de vocês, dando exemplos pessoais de vocês. Por exemplo, se eu fosse preencher e alguém me perguntasse, where do you live? Alguém está perguntando para mim. Então eu responderia, I live in an apartment in Porto Alegre, certo? Essas seriam as minhas respostas. E ali eu vou completar, por exemplo, oh, really? Do you like your apartment? Seria a continuação, né, da pergunta. Depois eu responderia, yes. It's great, it have 3 bedrooms. Por exemplo. E ali do lado tem a outra parte da conversation. Poderia perguntar também, ao invés de garage, que era na conversation anterior, poderia perguntar, por exemplo, do you have a laundry room? E eu poderia responder yes or not, if I don't have. Certo? Essa é, então, a proposta é que vocês preencham utilizando o vocabulary que vocês aprenderam e pensando nas informações pessoais.
Abaixo, na Activity 1, não é muito diferente não, porque ali nós temos alguns cômodos da casa, né? Tem uma planta da casa vista de cima, e nós temos que preencher as lacunas, observando que cômodo fica ao lado de qual cômodo, acima, abaixo, do lado, na esquina. Então, para que a gente vá ali preenchendo, né? Tem as setinhas indicativas e tem ali também o espaço para preencher. Por exemplo, the kitchen is next to the... Aí vocês colocam, né, o que tem ao lado da kitchen, da cozinha. Um exercício, assim, de visualização e preencher ali as lacunas conforme a imagem. Abaixo, na Activity 2, é um exercício para ser feito em dupla. Ok, nesse momento talvez não seja muito possível ser realizado, mas pensem em alguém da casa de vocês, da família, perguntem no grupo se tem alguém que quer fazer esse exercício com vocês, no grupo do WhatsApp que nós temos, do English Connect. Então, ali nesse exercício nós temos duas plantas de duas casas diferentes, né, visto de cima. No primeiro seria My Floor Plan, onde vocês preencheriam de acordo com a casa de vocês, de acordo com o que vocês quiserem imaginar. E no do lado seria o do colega de vocês, e aí depois vocês iriam comparar, né? Ver as diferenças, ver como é que é a casa de um, a casa de outro, or apartment. Esse é um exercício, então, para comparar e descrever também a casa do colega, do amigo, de quem vocês escolheram comparar ali as partes da casa. Então, abaixo nós temos o listening da aula de hoje. Vamos ler então, primeiramente, we have 2 questions, então vamos ler as 2 questions of this listening. What kind of building is Marco in? What kind of building are Marco in? Que tipo de building, de prédio, is Marco in? Então, que tipo de prédio is Marco in? Que tipo de prédio Marco está? Number 2. What 2 rooms does Marco show? What 2 rooms does Marco show? Então, quais são 2 rooms, quais peças, quais cômodos o Marco está mostrando, né, no vídeo? Essa é o listening da aula de hoje. Então vamos assistir o vídeo. This is going to be an apartment building. A nice place to live. Quiet place. It's going to be nice. Here there's a big living room, dining room here actually. Here is the living room. And then like this way. And then I believe it's very... Já são capazes de responder as perguntas do listening de hoje? Vamos então às respostas, né? A resposta da number 1, an apartment building, an apartment building. Number 2, living room and dining room. Esses são então os cômodos que eles mostram, que o Marco na verdade está mostrando. E por último então, ali no finalzinho da aula, depois do listening, nós temos o wrap up, que são os objetivos da aula de hoje. Se no final da aula de hoje vocês são capazes de completar os objectives que estavam lá no início, então vocês podem dar ali o check dos objectives. Abaixo nós sempre temos, finalzinho da aula, invitation to act. Vamos ler o invitation to act, que é aquela tarefinha ali que fica para ser feita durante a semana, né? Invitation to act, convite para agir, para a gente estudar inglês em casa. Create a floor plan for the place you live now or for another building you know. Create a floor plan for the place you live now. Então, você vai criar ali uma planta da casa para o lugar onde você mora agora ou para algum prédio que você conheça bem. Não precisa necessariamente ser uma house or an apartment. Pode ser um escritório, qualquer peça que vocês queiram. E depois fala, label the rooms in English. Come prepared to describe the floor plan to someone during the next class. Então ele fala, né, label the rooms in English. Então label quer dizer nomeie, né? Coloque rótulos, coloque os nomes de cada room, que nem o exercício ali de cima que tinha a planta da casa desenhada. Aí vocês têm que preencher e fazer o desenhozinho.
e praticar isso em inglês. Então, vir preparados, né? Como esse é um livro feito pra gente se encontrar em aula, mas no momento eu sei que a gente não tá podendo, mas venha preparado para falar isso em voz alta, se prepare para descrever a sua casa ou esse room que vocês designaram, que vocês escolheram. Seja um escritório, seja um apartment ou uma house, no problem. Então esse era o Invitation to Act e essa é a nossa aula 20, já estamos quase acabando, né? Vamos até a aula 25, quase no final, rumo à fluência. Então espero que tenham gostado. See you next class. Bye, students!